Olá a todos, olá a todas. Hoje eu venho aqui comentar sobre o projeto de lei complementar que foi sancionado pelo presidente da República com vetos. O projeto de lei ele tratava da questão do ICMS sobre combustíveis, energias e serviços de comunicações. Apesar de não terem explicado muito do que se trata, o projeto de lei ele não vem a disciplinar a alíquota que será aplicada do ICMS a esses bens e serviços. Porque se assim ou fosse, ele seria inconstitucional, porque a competência para legislar sobre a alíquota do ICMS ela é concedida pela Constituição Federal aos estados. Então, eles são competentes para definir a alíquota que é aplicada no ICMS sobre bens e serviços. Acontece que o ICMS ele é disposto na Constituição Federal que ele deve ser seletivo, ou seja, pode ter alíquotas diferentes para bens e serviços, ou ele poderá ter uma alíquota para todos os bens e serviços. Ainda, a própria Constituição Federal e os estudos doutrinários, matéria jurisprudencial e princípios básicos do direito tributário prevêem que, se o ICMS for seletivo, ou seja, se ele for fixado com alíquotas diferentes para bens e serviços, o que deve ser observado, no caso, é a essencialidade do bem e do serviço. Como os estados eles adotaram a opção pelo ICMS com alíquotas diferentes, então necessariamente eles devem seguir essa essencialidade do bem ou serviço para a fixação da alíquota. Acontece que alguns estados eles fixam alíquotas altíssimas sobre esses bens de gasolina, energia e serviços de comunicações, desrespeitando o que a própria Constituição dispõe, que deve ser observada a essencialidade do bem. Então, o projeto ele deixa de forma expressa que os estados eles devem seguir a seletividade e a essencialidade no que tange a combustíveis, energia e serviços de comunicações. Acontece que no começo desse ano, o Supremo Tribunal Federal ele já tinha definido que o ICMS aplicável à energia elétrica, utilizando o critério da essencialidade, ele deveria observar as alíquotas que dispostas a todos os bens que são essenciais à comunidade. Então, a maioria dos estados eles utilizam para bens essenciais a alíquota de 18%. Então, a alíquota de 18% também deveria ser aplicada aos bens de combustíveis, energia elétrica e comunicações. Na verdade, o que o Supremo propriamente definiu é que se aplicaria à energia elétrica por se tratar de um bem essencial à comunidade. Só que o Supremo Tribunal Federal, passando a mão indevidamente, ao meu ver, na cabeça do Estado, ele modulou os efeitos, fazendo com que a decisão que ele determinou a essencialidade do ICMS, da energia elétrica e a aplicação das alíquotas correspondentes só seriam aplicados no futuro, daqui a alguns anos, ou seja, a decisão só produziria efeito lá no futuro, daqui a alguns anos. Então, a alternativa que o legislador encontrou foi o quê? Foi esse projeto de lei complementar, para contornar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque ao definir que a energia, combustíveis e comunicações são essenciais, ela deveria ser cumprida imediatamente. Os estados eles devem cumprir imediatamente o critério da essencialidade. Só que o projeto de lei ele previa que a União iria compensar os estados por
pela perda que eles teriam, entre aspas. Acontece que não. E aqui eu me filio à posição do professor Hugo de Brito Machado, não haveria perda coisíssima nenhuma. Porque é o seguinte, se a própria Constituição ela define que o ICMS ele deve ser seletivo e observar a essencialidade, e os estados adotam esse critério de alíquotas diferentes conforme a essencialidade, então eles nunca teriam direito, nunca tiveram direito em cobrar alíquotas mais altas sobre bens essenciais. Então não haveria perda, porque na verdade eles nunca tiveram esse direito. Está disposto na própria Constituição Federal. Acontece que o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou o projeto de lei complementar, mas ele vetou a questão da compensação que a União ficaria incumbida de dar aos estados pela perda da arrecadação em relação às alíquotas do ICMS. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu entendo que foi acertado o veto que o presidente fez, uma vez que os estados nunca tiveram esse direito a cobrar alíquotas mais altas em bens e serviços essenciais, né? Porque essa determinação decorre da própria Constituição em relação ao próprio ICMS. Eu agradeço a todos aí por acompanhar e tenham um ótimo dia, um bom final de semana, um bom feriado, enfim.